Fala, torcedor do Palmeiras. Um dos assuntos mais comentados aí é: Gabriel Jesus pode voltar a jogar pelo Palmeiras, gente. Eu vou explicar para vocês aqui o que está acontecendo, mas também queria falar sobre o Rafael Veiga, tá? Que já foi julgado e vou contar para vocês aqui a decisão final. E também um jogo do Palmeiras aí que foi mudado o estádio, tá? Que seria fora de casa. Eu vou contar aqui para vocês também no vídeo. Então deixa like, se inscreva no canal, ativa o sino de notificação. Eu tô aqui todos os dias trazendo informações do Verdão para vocês, hein? Deixa eu indicar rapidinho aqui no vídeo, gente, a Mais Ágil. Empresa que ajuda você a antecipar até 10 anos do FGTS de vocês. Então você aí, que tem direito ao FGTS, tá precisando de uma graninha, né? E quer antecipar aí esse FGTS, chama o pessoal da Mais Ágil, falando que vocês viram aqui no canal Uma Palestrina. O dinheiro cai na sua conta em até 24 horas e você ainda concorre todo mês a uma linda camisa oficial do Verdão, tá bom? Eu vou deixar o contato da Mais Ágil aqui embaixo na descrição. Bom, vou começar trazendo a informação aqui para vocês do Rafael Veiga, gente, que foi julgado aí pelo STJD por conta daquela expulsão ainda contra o Corinthians, né, na 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, no dia 1º de julho, e ele foi punido em um jogo apenas. Mas aí nós não vamos ter o Rafael Veiga, então, pro jogo contra o Atlético Paranaense? Não, gente, ele já cumpriu a suspensão no jogo contra o Cuiabá, tá? Então, teremos sim o Rafael Veiga, caso o Abel queira utilizar o Rafael Veiga. Fechou? Agora sobre o jogo do Palmeiras que foi alterado o local, gente. O jogo entre Vasco e Palmeiras, que vai acontecer agora dia 22 de setembro, aconteceria no São Januário, mas o jogo foi alterado para o Mané Garrincha, em Brasília, tá? Não tem informações do porquê isso aconteceu. Gente, eu revirei todos os sites, eu não vi o porquê. Se foi porque o próprio Vasco quis vender o seu mando. A única coisa que eu sei é que vai ser o primeiro jogo lá no Mané Garrincha, desde que houve a troca do gramado, tá? Então, Vasco e Palmeiras devem estrear esse novo gramado aí do Mané Garrincha. Queria muito ir nesse jogo, eu acredito que vai lotar. Tenho certeza que a galera aí de Brasília, enfim, da região ali, com certeza vai lotar o estádio, que todas as vezes que o Palmeiras foi jogar no Mané Garrincha, o estádio lotou, tá? Mas enfim, eu quis compartilhar aqui com vocês, porque parece que os ingressos devem ser comercializados já a partir de amanhã, mas não tem informações ainda de valores nem nada, tá? Mas a confirmação, sim, é que o jogo entre Vasco e Palmeiras vai acontecer no Mané Garrincha. Fechou? E aí, falando um pouquinho, né, de Vasco, já vou aproveitar aqui para engatar aqui a minha opinião sobre a Copa do Brasil, né? Ontem eu falei para vocês o meu sentimento de assistir, de saber, né, que ontem tinha jogo de Copa e que o Palmeiras não estava. E, inclusive, eu acreditei que o jogo entre São Paulo e Atlético Mineiro ficaria empatado, mas o Atlético Mineiro ganhou do São Paulo e o Bahia perdeu, né, pro Flamengo, mas também um resultado baixíssimo que dá para reverter. Mas sobre Vasco e Atlético Paranaense, gente, entre todos os clubes que estão aí disputando a Copa do Brasil, a minha torcida vai pro Vasco, cara. Eu gosto do Vasco, já falei isso aqui no Rio, eu gosto muito do Vasco, né? Apesar de ser preto e branco, o nosso rival é preto e branco, mas eu gosto muito do Vasco. O torcedor do Vasco, quando vem ao Allianz Parque, é super bem recebido, e quando o torcedor do Palmeiras vai também ao São Januário, também é muito bem recebido. Então tem essa troca de carinho da torcida. E para mim, quem deveria ser campeão da Copa do Brasil é o Vasco. Eu sei que é difícil acontecer, mas não é impossível, poxa. Não é impossível. Então, fica aqui minha torcida pro Vasco aí para vencer essa Copa do Brasil, já que o Palmeiras não vai estar, né? E você? Tá na torcida por alguém ou você prefere nem acompanhar mais a Copa do Brasil e só depois saber do resultado? Me conte aqui embaixo nos comentários. Bom, vamos lá. Desde ontem está vinculando a informação de que Gabriel Jesus poderia voltar ao Palmeiras, né? Eu já falei desse assunto aqui algumas vezes, até porque eu já conversei aí. Na verdade, eu converso de vez em quando com um parente do Gabriel Jesus, a gente tem esse contato, e ele já falou para mim que se o Gabriel Jesus, né, e ele tem essa informação porque é muito próximo dele, ele já falou que se ele voltasse para o Brasil, ele jogaria, óbvio, que no Palmeiras. E, gente, o salário do Gabriel Jesus no Arsenal é muito alto, tá? E por conta disso foi especulada a volta dele aqui para o Brasil, só que por empréstimo, tá? Poderia ser uma possibilidade por empréstimo. É óbvio que são especulações, né? Talvez tenha o desejo do jogador, sim, em um dia retornar ao futebol brasileiro, não sei se seria imediato,
Mas a informação que saiu, inclusive de jornais ingleses, do jornalista britânico, que confirmou sobre o quê? Ele falou o seguinte, que o Gabriel Jesus tem mercado na Europa ainda e que o Palmeiras monitora, né, de perto a situação dele no Arsenal. Ele falou assim, ó, nossos dados mostram que o Gabriel Jesus é o segundo jogador mais bem pago do Arsenal. É um valor muito alto que pagam pelo Gabriel Jesus lá. Por essa razão, pode ser difícil ele mudar de clube. Se isso acontecer, talvez tenha que ser uma troca de empréstimo. Aí, inclusive, ele fala aqui ainda, acredito que a longo prazo, se o Arsenal conseguisse contratar um atacante melhor ou mais confiável, eles estariam abertos a deixar Jesus ir, tá? Na temporada passada, o Jesus marcou apenas 4 gols na Premier League. Então, assim, ele tem, né, como o jornalista britânico citou aqui, é o segundo salário mais bem pago do Arsenal. Então, por conta disso tudo, pesa um pouco o bolso do Arsenal, né? E acham que o Gabriel Jesus não está rendendo o esperado. Gente, nós estamos falando de uma Premier League, né? Agora, aqui no Brasil, um Campeonato Brasileiro, uma Libertadores, uma Copa do Brasil, um Paulista, para mim o Gabriel Jesus ia fazer muitos gols. Cairia como uma luva para o Palmeiras, que precisa de um centroavante. Mas aí teria que ser por empréstimo, né? O Palmeiras não teria uma grana para bancar o salário inteiro do Gabriel Jesus, a não ser que ele abrisse mão disso, que eu acho muito difícil, porque, como disse, ele ainda tem mercado aí na Europa. Mas, sei lá, se o clube aceitasse pagar 50% do salário do atleta e o Palmeiras mais 50%, ou um pouco, ou o clube pagar pelo menos 70, 80, né? O Palmeiras ficar ali com um pouquinho menos também. Eu acho que seria uma ideia, sim, para o Palmeiras pensar em investir aí no retorno do Gabriel Jesus, pensando que o ano que vem tem Mundial para disputar. E, pô, qualquer atleta gostaria de disputar esse Mundial, que vai ser o primeiro de tantos que estão por vir aí, né? Esse Mundial da FIFA nesse formato de Copa do Mundo. E eu acho que seria uma ótima opção. Mas vamos monitorar aí para ver se acontece algo e se Gabriel Jesus pode vestir a camisa do Palmeiras nos próximos meses, no ano que vem. Vamos ver. Alguma coisa pode acontecer, uma reviravolta pode acontecer aí. Vamos torcer para que aconteça. Eu tenho certeza que é unânime aqui a torcida querer a volta do Gabriel Jesus. Mas eu quero de verdade saber a sua opinião sobre tudo isso. E se vocês acham que tem chance sim no Gabriel Jesus vestir a camisa do Verdão. Me conte aqui embaixo nos comentários, vou ficando por aqui. Tamo junto, até mais. Avante, palestra!